Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Naisa Werther, de formação eu sou nutricionista, pós-graduada na área clínica esportiva e funcional, de propósito e missão eu me tornei terapeuta e, quanto pessoa, quanto humanidade, eu tento viver a própria imagem de Jesus. Gente, sejam bem-vindos. Hoje o tema vai ser um tema sequencial ao tema emagrecimento. Eu acredito, faço meu material muito intuitivamente e senti de fazer focado nesses temas. Emagrecimento, porém, dentro das suas nuances de escolha. Dentre elas, medicamento, fitoterápicos, suplementos, frequências vibracionais e, em virtude disso, eu abri uma enquete no Insta, Não sei se vocês lembram, mas eu estou ativamente, diariamente no Insta, com mais frequência. Se você não me segue, siga lá também. @NutriNaisaWerther, e lá eu perguntei se quem já tinha utilizado um desses itens, seja medicamento, fito, suplemento, e as pessoas responderam muito o medicamento, o que de alguma forma me espantou. Eu lido com isso diariamente, gente? Então, eu geralmente recebo pacientes pós-medicamento, então há o efeito rebote, o reganho, e eu recebo esses pacientes. Então, hipocrisia de eu dizer pra vocês que me espantou muito. Mas, ali no Insta, eu confesso que me deu aquele choque de eu não esperava. Em virtude disso, eu decidi abordar esses 4 temas sequencialmente nos próximos vídeos. Então, hoje, o primeiro tema vai ser remédios para emagrecer, tá? Então, fica aqui comigo, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, indique para alguém que está pensando em utilizar esse recurso. Eu vou falar aqui alguns benefícios, alguns malefícios, decisões, Tudo são decisões. Então, o ponto bom e o ponto ruim, o bônus e o ônus, tá bom? Então, fica comigo. Roda a vinheta. Então, gente, como o assunto vai ser remédio para emagrecer, eu vou falar do principal que a gente conhece, a maioria conhece, é o assunto que mais vem pra mim, que é a sibutramina. Então, na sibutramina, gente, o que acontece? Ela atua no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. Então, a gente tem que entender, Naisa, o remédio realmente dá mais resultado. Não é necessariamente mais resultado, gente, é que ele trabalha de uma forma muito engessada, Ele atua no nosso cérebro, ele tem uma força ali incomum. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba forçando e inibindo a recaptação de alguns hormônios, aumentando, então, a serotonina, a noradrenalina, o que resulta na diminuição da fome e no aumento da saciedade. Olha só, olha o boom que ela dá, Então, realmente, a gente tem uma ação muito forte ali. A questão, gente, não é o que ela faz, tá, Nais? Então, ela é ótima. Eu vou lá e só tomo. Não, gente, a gente tem os efeitos após tudo isso, A gente tá mexendo com um sistema muito maior, que é o nosso sistema nervoso central. Com isso, a gente aumenta o quê? A nossa hipertensão. A gente tem um sistema de pressão elevado, a gente tem um sistema cardíaco elevado, a gente tá trabalhando o quê? Com pessoas que por si só já estão com a pressão mais elevada, em virtude do peso, e a gente tá saturando essa pressão. Então, Naisa, meu médico achou ideal diante de um quadro, ok, mas a gente tem que entender que isso deve ser utilizado em casos específicos, acompanhadas de outros tratamentos, estilos de vida, mudanças, principalmente a parte psicológica. Por quê? Porque a gente tem que entender que o conflito ele vem de dentro para fora, Vocês sabem, a teoria que eu defendo é que sim, nós temos um motivo, a alimentação é consequência do processo, não é parte de decisão do processo. Com isso, a gente reconhece a necessidade de trabalhar o que no fundo nos fere. E o medicamento em si, o efeito rebote é o quê? Ele tem uma ação totalmente eficaz nesse período do consumo, porém esse consumo ele tem sim um tempo, Então ele tem uma data de começo e de fim, e esse tempo é que é a sacada, o pós, Como ele tem uma ação muito evidente, muito eminente na nossa vida, quando ele sai da nossa vida, há um desmame muito forte. Porque eu sempre até brinquei e falei no outro vídeo que eu deixei aqui pra vocês no canal, a gente tá numa jaula, A gente pegou os nossos hormônios, A gente pegou aquela nossa fome, trancou ela numa jaula, que é o período de utilização do medicamento, e após a parada do medicamento, a gente soltou essa fome. E é isso mesmo, gente, a gente simplesmente sai comendo, tá?
e perde até a noção. Eu tive relatos de pacientes que perdeu até a nuance de sabor, assim, de nossa, eu tava comendo coisas que eu nem gostava. Quando eu me vi, eu tava realmente descontrolada. Aí você abre até para outras crises, né? Você tá abrindo ali para uma crise de ansiedade, você tá abrindo ali para uma crise do pânico, de você perder essa noção das coisas. Por isso que eu falo, gente, eu gosto muito de trabalhar com o nível de consciência do paciente. Ou seja, eu quero ele sóbrio dele mesmo. Eu quero trabalhar com ele olhando para o conflito, não medicando e arquivando aquilo que machuca, aquilo que dói. O medicamento, de alguma forma, não tira a ação dele, porque a gente vale lembrar que o medicamento ele é utilizado em estratégias de muito periculosidade e que o paciente precisa urgentemente de uma ação imediata. Então, sei lá, gente, digamos, uma cirurgia bariátrica, ou tá a ponto de infartar, ainda que seja um risco, né? Porque todo medicamento, toda ação tem o ônus e o bônus, né? Claro, um estilo de vida saudável, o ônus é a extração do que a gente gosta, mas malefício não tem. Mas no medicamento tem, né? Essa ação do ônus e do bônus. Então, ele tem a sua ação, mas veja bem, né? Você tem que ter a consciência, e eu gosto de trabalhar com a sobriedade do paciente, de ele saber o que ele está fazendo, o que ele está escolhendo. Que o que ele escolheu é algo que ele ou excluiu ou adicionou por opção, tá? Eu tenho até minha opinião um pouco reclusa em relação, por exemplo, à bariátrica, quando não feito num tratamento correto. Ou seja, esses pacientes que enganam vamos falar da psicóloga, ou por quê? Porque a gente não tá caminhando para o caminho da luz, a gente não tá caminhando para a evolução, a gente não tá caminhando para algo positivo. Por quê? Por que hoje, né, até não se divulga, mas até agora eu não vou lembrar exatamente, mas a gente trabalha, eu acho que com 85% de reganho do peso, tá? Então a gente tem sim aí uma parte que não há o efeito esperado. Então não houve a construção correta de uma mudança de vida, né? A gente quer, com a questão do peso, trazer qualidade de vida. A gente quer o quê? Trazer uma boa respiração, um bom sono, uma boa dinâmica, né? Uma pessoa quando ela não está bem, uma pessoa quando ela não está no seu equilíbrio, na sua harmonia, ela sofre. Ela sofre para fazer coisas corriqueiras. Ela sofre para ir ao mercado, ela sofre para subir um lance de escadas, ela sofre para fazer coisas da casa. Então, claro, vale o respeito, né? Cada um sabe mediar, ou se não sabe, deveria saber mediar o seu equilíbrio de qualidade, porque sim, cada um tem o seu filtro dentro de si, né? Nós profissionais estamos aqui para ajudar, para orientar, para dizer, eu acho que agora você precisa de ajuda, eu acho que agora você precisa se mover, mas é algo que está dentro de você, algo que precisa partir de dentro de você. Então, sim, no meu ponto de vista, o medicamento é um mascarador. Não existe isso. Ele é um tapeador, gente. Ele vai ali e te engana. Ele vai ali e engana a tua mente por um tempo. Ah, nice, tá, mas eu vi uma amiga que ela fez por um tempo e depois ela conseguiu manter. Gente, pensa, é uma ação que ela é muito evidente, como eu falei pra vocês. Então, não tem, a gente muito possivelmente mascarou o motivo pelo qual aquele conflito estava vivo dentro de você. Ou seja, a gente te dopou. A gente te dopou. Você tá sofrendo com aquele conflito com teu pai. Durante a fase da sibutramina, o que você fez? Você só arquivou aquilo, você só botou aquela informação, aquele conflito do teu pai numa estante e deixou ali quietinho. Então aquilo não deixou de existir, você não resolveu a tua situação com teu pai, você não lidou com esse conflito no olho, você não enfrentou aquela situação, e depois que você sair dessa ilusão, dessa máscara do medicamento, você vai confrontar. E talvez aquele conflito está maior ainda. Porque pensando que sim, gente, estamos aqui para troca de relações, estamos aqui para evoluir quanto ser humano, confrontando os nossos parentes, famílias, amigos, confrontando os nossos desafios diários, não é fugindo dos desafios que eu vou estar me protegendo. Então, esse é o meu ponto de vista. Se você está pensando, se você cogitou a ideia, colocou o medicamento como uma opção viável, eu te digo, cuidado.
cuidado para não deixar para depois um problema que é seu hoje. Sem falar, como ele tá mexendo ali nesse sistema nervoso, ele tem até uma aceleração do metabolismo, o medicamento ele faz sim uma perda, né, uma perda considerável, só que não é a perda saudável. Você muito provavelmente vai perder massa magra junto, você muito provavelmente vai ficar flácido, né? A construção de um corpo saudável, ela também é e significa pela forma de perda. E a gente tem dentro do conceito nutricional a seguinte opinião, que a gente tem um tempo de maturação de perda e de emagrecimento. Ou seja, o corpo ele consegue lidar com aquela taxa de quilos por um determinado tempo. E ele ajuda a segurar e manter esse peso. Por isso que quando o medicamento sai, o corpo em si não auxilia na manutenção daquele peso magro. Ele naturalmente busca o reforço daquele peso que a pessoa já tinha há muito tempo. Aí que tá a sacada. A gente demora 10 anos para ganhar 20 quilos e a gente quer perder 20 quilos em 10 meses. O organismo, ele tem um padrão, ele se adaptou com aquilo. Porque você veio ganhando nos últimos tempos, ele se adaptou com aquilo. Ele aprendeu a viver daquela forma. Ele precisa de um tempo de maturação para perder esses 20 quilos, tá? Então, pense com consciência. Esteja sóbrio, esteja consciente, esteja centrado na hora de decidir sobre a tua vida. Um medicamento como esse pode aflorar em você um ataque cardíaco. Um medicamento como esse pode aflorar em você né, coisas que estavam ali silenciadas, genes de doenças que estavam ali silenciados. Muito mais vale você fazer escolhas positivas apostando na saúde do que manter um olhar baseado na doença, né? Medicamento seria, o propósito tratar algo, né? Então, pense dessa forma. Escolha a vida. Busque pelo vital. Você tem que ter vontade de viver, isso faz parte da vida. Por que que hoje eu não tenho vontade de fazer um exercício, cuidar do meu templo, da minha casa, do meu corpo? O que que eu preciso conectar? Aonde está o fio que desconectou da conexão com Deus? Aonde está esse fio? Procure por esse fio. Procure por essa conexão com Deus. Então eu não quero medir a sua fé, a forma que você se conecta com Deus, que você ora, que você reza, eu não quero. Mas eu abro aqui o ponto para você perceber. Encontre o fio que falta para você conectar com a energia vital da vida, de Deus, da luta por si mesma. Ninguém vai lutar por nós. Nós vamos no médico para ter um direcionamento do que é melhor para nós, mas no fundo só o nosso coração sabe o que é melhor para nós. Não dê o valor da tua vida a terceiros. Defina, decida. É aí que mora a questão. É isso, gente. Contem comigo. Esse foi o primeiro vídeo da série de 4 vídeos que eu vou fazer, sequencial ao tema emagrecimento. E espero que tenham gostado. Deixem o seu like. Se vocês souberem de alguém que está pensando em utilizar medicamento, esse vídeo é para essa pessoa e eu conto com você. Lembre sempre, se esse conteúdo não serviu para você, mas você tá aqui nesse vídeo, é porque esse vídeo é para alguém. Não deixe de fazer a sua parte. Isso também é responsabilidade sua. Grande beijo, falamos, fui!